sal era exigido, né, nos sacrifícios que eram ofertados. Ezequiel 43, 24 também, o sacrifício deveria ter, né, o sal, ser temperado com o sal, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso aí. Romanos 12 e 1, se alguém quiser ler aí atrás para mim, faz favor, Romanos 12 e 1, estou falando de sacrifício, né? Interessante, aqui a tradução ela fala assim, né? Rogo, os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, estou falando de sacrifício, né? Realmente exige de nós, né? Exige de nós, então temos que fazer alguns sacrifícios. Se nós queremos, né, se portar dessa maneira, fazendo a vontade do Senhor. Pode ler. Diga, seu pensamento aí, vamos descer de novo. Vamos falar da luz. Verdade, o nosso irmão Roberto tem acabado de falar, né? Nós vivemos no mundo, né? Quando o diabo, o Satanás, então ele está usando nessas igrejas para de repente atrapalhar o testemunho, né? Da igreja, né? Da igreja verdadeira. Então, fazendo milagres, né? Quando a pessoa não tem nada a ver, né, com a salvação, não é uma pessoa salva. Então é interessante nos preocupar com o testemunho nosso, né? A maneira então que nós, já falei, vou repetir, a maneira que andamos, a maneira que falamos, a maneira que nós nos portamos, né? Até mesmo a maneira de vestirmos. Devemos ter muito cuidado, né? Então de repente você acaba sendo um igual a ele, né? Um outro qualquer aí fora, então acaba se confundindo. E o outro versículo, o 14, ele fala: vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder numa cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, e assim ela brilha
para todos os que estão na casa. Assim, vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então é interessante. Agora, entrando na continuação do Salmo, agora fala da luz. E fala, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Luz, então, é interessante. Sal fala do sabor, né? E a luz é tudo aquilo que se opõe contra as trevas. Veja bem, o sal fala do sabor. E a luz é tudo aquilo que se opõe contra as trevas. Chegou a luz, o que acontece? As trevas saem. Ou, se a luz foi, as trevas vêm. Não é? É assim que acontece. Apagamos a luz aqui dentro desse salão. Vão dominar as trevas. Mas quando acendemos a luz, então, as trevas se vão. As trevas saem. Então a luz é tudo aquilo que se opõe contra as trevas. Estamos falando então do sal. É aquele que dá sabor, que é temperado. Né? As nossas palavras, aquilo que falamos, a nossa maneira de nos comportar, de nos vestir, né? Deve ser então uma maneira exemplar. E fala então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Uma cidade lá sobre um monte, de longe você vai enxergar, vai ver ela. Ela está alta, né? Muito longe, então você vai ver ela. E fala da lâmpada, não se pode acender uma lâmpada, né? E colocar debaixo de uma alteira ou debaixo de uma lata. Ela vai ficar escondida. Ela vai ficar escondida. Algum pensamento, se eu tenho pensamentos aí, aproveita a nossa hora. No verso 14, o Senhor está falando do testemunho da igreja com os outros. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Né? Nós sabemos isso, né? Porque quando a gente é impossível esconder uma cidade assim. Então, tratando sobre o testemunho de Deus, é impossível apagar o testemunho de Deus. Né? Não é representado por essa cidade de morte, assim, não é igreja propriamente. Nós sabemos, por exemplo, que a Rússia, o comunismo, né? A Rússia durante 70 anos tentou apagar o cristianismo. E eles não conseguiram. Com toda a repressão, a influência que eles fizeram, tirando as vidas, perseguindo, matando, mas mesmo assim eles não conseguiram apagar isso. Porque de fato, assim, a Espírito de Deus, ele não vai apagar, não vai. Mas no segundo versículo, ele fala da testemunho da pessoa, testemunho de demônio. Aí é uma candeia acesa, né? O nosso testemunho de volta, nós podemos pagar. Então, mesmo que eu pague, o testemunho de Deus vai continuar. Né? Mas eu vou ficar no cadastro. Então, a gente deve pensar nisso. Porque se ele pagar, ele vai entrar no cadastro. Mas a igreja vai continuar. A obra de Deus vai continuar. Né? Nós temos aquele plano de outros meios, mas a igreja continua. O testemunho de Deus continua. Né? Então, a pessoa que fica, a pessoa afasta, a pessoa, né? Mas a igreja continua. Então, ele pode responder o testemunho de Deus. Agora, o testemunho de cada pessoa, às vezes, pode ser questionado. Então, nós temos um verso pequeno, então aí tem as figuras e tem eu estou medindo o comércio,
pode ser através do próprio Deus, ilustrar o nosso desenvolvimento. Também a comunicação de forma vai fazer hoje eu não estou na reunião, eu não fiz isso, né? Eu cansado, aí repartamos, só coisa interessante. Mais algum outro pensamento? Assim nós vamos encerrar então com o versículo 16, que fala assim: assim vossa luz resplandeça diante de todos, aliás, diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu vou repetir: assim vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, a nossa luz então deve resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras, não é? E glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E nosso Deus então por isso seja glorificado, né? Que o Senhor então nos abençoe, nos ajude para que possamos compreender e entendermos então que nós temos que ser uma pessoa então temperada, né? Nosso andar deve ser temperado e que a nossa luz então deve brilhar, não devemos tapar ou ofuscar, né, por qualquer outra coisa. Como citou até um negócio, né? Citou um negócio, né? A cama, eu só falo da cama que fala então da exame, né? Não vou falar preguiça, não vou falar tão feia, né? Então falar de exames, todos animados, mas a nossa vida então deve ser completamente cheia de ânimo, né, para servir ao Senhor. O William hoje esteve tão quietinho ali. E então eu também. Que o Senhor então nos abençoe e nos ajude. Amém. Amém.